A palavra direta de hoje é sobre a proposta de um deputado do Rio de Janeiro que propôs que a Bíblia fosse alterada nos textos homofóbicos. Meu Deus, parece piada. Parece piada. Dá vontade de falar para essa pessoa: querido, fala que vai fazer isso com o Alcorão. Fala que você vai alterar o Alcorão naquilo que você acha homofóbico. Por que não fala? Sabe por quê? Porque quando fala da Bíblia, está falando de cristão, e cristão perdoa. Cristão dá amor. Cristão não leva em consideração a ignorância, a falta de preparo das pessoas. Que falta de respeito. A Bíblia é a palavra de Deus para o cristão. O que se diz cristão, está nem aí. Mas o cristão, a Bíblia é a palavra de Deus. Aí vem uma pessoa querer alterar a Bíblia, ele não tem noção, não. Ele está achando que isso é o quê? Artigo da Constituição? Está achando que isso é o quê? É um romance escrito? Que desrespeito à fé das pessoas. Como é que vai alterar a Bíblia, deputado? Você pode discordar da Bíblia, rejeitar a Bíblia, é um direito seu. Mas você perdeu a noção. Você agora quer que a gente altere a Bíblia para satisfazer o que você acredita. Você agora é maior do que a fé de milhões de brasileiros e de bilhões pelo mundo. Você está se achando, né? Querido, Deus te ama, mesmo com a injustiça que você faz com a palavra dele. Essa palavra que pode mudar a tua vida. Essa palavra que pode mudar a tua história. Agora, não faz proposta ridícula. Ninguém pode mudar a Bíblia Sagrada. Aliás, olha o que a Bíblia diz sobre quem pensa em mudar. Apocalipse, capítulo 22, diz assim, a partir do verso 18. Declara a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas nesse livro. Se alguém tirar alguma palavra desse livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. A maldição para adulterar a palavra. Querido, um pastor, um padre, um guru, o que for, chame conforme quiser, um rabino, não importa a posição que ela diz ter. Se ela alterou essa palavra, ela é anátema. É um traidor da palavra. É uma pessoa louca. É um blasfemo, diz a Bíblia. Querido, essa palavra é a palavra de Deus. Quando essa palavra fala sobre ciência, não é livro científico não, mas quando fala sobre ciência, tudo bate. Quer um exemplo disso? Isaías, capítulo 40, versículo 22, vai dizer que Deus está sentado sobre o globo da terra. Isso foi escrito 1000 anos antes de Cristo. Tá certo? 700 mil anos antes de Cristo. Então, querido, você precisa entender que esse livro já dizia algo que os cientistas foram descobrir no século XV. Século XV, quando começaram as navegações. E aí tiveram a certeza de que realmente as navegações podiam acontecer, cruzar os oceanos, porque não haviam grandes abismos. Querido, 700 anos antes de Cristo já estava sendo dito isso. É um negócio inacreditável. Por favor, a Bíblia conhece tudo, porque Deus é o Criador de tudo. A Bíblia fala que cada ser é segundo a sua espécie. Cada ser é segundo a sua espécie. E a gente vê que realmente não existe meio cachorro, meio gato, meio elefante, meio hipopótamo. Não tem isso. Cada um segundo a sua espécie. Se você misturar espécies, pode até nascer um ser, porque são espécies próximas. Mas esse ser não se reproduz. A Bíblia é muito clara sobre isso. Porque o macaco, parecido com o homem, pega o sangue do macaco e aplica no homem, mata. Mata. Não há conciliação alguma. Por favor, quanta besteira que é dita sobre isso nesse país. A Bíblia fala sobre a criação do universo, fala sobre a formação do corpo humano, com sais minerais e água, que foi feito do barro. Você vai pegar a composição do barro e do corpo humano, você vai ver as alianças que existem. A Bíblia fala sobre o Monte Ararat, fala sobre uma arca que pairou sobre o Monte Ararat, a Arca de Noé.
As dimensões da Arca de Noé são dimensões náuticas apropriadas. Foi construído uma arca com aquela dimensão, funciona. Como é que eles tinham engenharia náutica naquela época? A Bíblia fala que aquilo que a gente vê não é como se vê, porque em partículas invisíveis estão. A Bíblia fala de teoria atômica. Para com isso, querido. A Bíblia é a palavra de Deus, não é livro de ciência não, mas quando fala é. A Bíblia tem historicidade, quando fala que existiu um povo, existiu um personagem, Pilatos não existiu, é o que diziam os estudiosos. Aí um dia acharam lá uma placa lá, e eu já vi essa placa, ela está lá no Museu de Israel, dizendo Pilatos, governador de Jerusalém. Querido, coisa tremenda. A Bíblia tem historicidade, a Bíblia tem afirmação científica, a Bíblia tem um conjunto de ética que se aplica a qualquer tempo. Você vai escrever alguma coisa sobre sexo 200 anos atrás, nem se aplica mais hoje, porque mudou o mundo, mas o que a Bíblia disse lá atrás vale hoje. É impressionante como que a Bíblia é atual. Ela fala sobre relacionamento, marido e mulher, senhor e empregado, tudo que a Bíblia fala bate hoje. É inacreditável isso, é impressionante. Você pega, por exemplo, a Bíblia falando para um conjunto de homens da faixa dos 40 anos, Salomão dizendo assim para os seus anciãos lá: ô galera, aprendam a se deleitar com a mulher da juventude de vocês. Olha que palavra. Aí depois os estudiosos vêm falando da idade do lobo, a idade da loba, uma idade de autoafirmação e tal. E a Bíblia diz, você tem que aprender a se deleitar com a mulher da tua juventude, justamente na faixa etária que é uma crise de identidade. Os especialistas hoje vêm dizer isso. A Bíblia já sabia disso, porque a palavra de Deus é aquele que conhece todas as coisas. Impressionante a unicidade da Bíblia. A Bíblia levou 1.600 anos para ser escrita. Foi escrita por 40 homens inspirados por Deus aproximadamente. Não dá para precisar, porque tem livro que não se sabe exatamente o autor, como o livro de Hebreus. Mas o que é falado no início, no meio e no fim, bate, tem coerência, tem unicidade. Querido, isso é inacreditável. Só se tiver um autor só. É o Espírito Santo. Ainda mais quando fala de tanto texto, de tantas palavras, de tantas situações polêmicas. A Bíblia é a palavra de Deus por causa da sua verdade. A Bíblia não esconde mentira dos seus personagens, não. Qualquer livro aí religioso, o fulano de tal era perfeito, um homem assim, uma mulher assada. A Bíblia não. Mostra Davi adulterando, mostra Noé se embebedando, mostra Moisés se rebelando, mostra o defeito de um monte de gente. Sabe por quê? Porque a Bíblia é real. Foi escrita para homens reais entenderem que, apesar de suas fragilidades, eles podem pedir perdão a Deus e se voltarem para Deus. Só um livro verdadeiro não tem medo de mostrar o pecado dos seus heróis. Aliás, o pai da fé, diz a Bíblia, é Abraão. E a Bíblia mostra Abraão mentindo. Que coisa tremenda, hein? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Não tem que mentir, não tem que fingir. Quando um livro coloca o seu personagem principal, o seu profeta perfeito, está mentindo. Está mentindo. Quando coloca todo mundo perfeito, está mentindo. O único perfeito que teve nesse mundo foi o Filho de Deus, Jesus Cristo. A Bíblia fala de Jesus no Velho e no Novo Testamento. É uma história que se une em torno de um nome, mesmo sendo escrita em 1.600 anos por personagens diferentes. Inacreditável isso. Nós precisamos entender que a Bíblia não contém, mas é a palavra de Deus. Aí vem o deputado, vamos alterar a Bíblia. O que é isso? Deputado, você precisa parar com isso. Se arrepender dos seus pecados. Reconhecer que falta felicidade no seu coração. Reconhecer que falta paz no seu coração. Jesus te ama, cara. Para com isso. Ame a Deus. Deixe Deus falar o seu coração. Não fica tentando agredir todo mundo. Você quer agredir a minha fé, a Bíblia? Para quê? Você não pode alterar a Bíblia, mas você pode alterar a sua vida. Faça isso. Você será feliz. Que Deus nos abençoe. Amém.